Prepare o seu testemunho para domingo, amém? Glórias a Deus. Levante sua mão santa para cá. E se você puder ficar de pé mais uma vez, fique. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Soberano e eterno Deus, ministra nossas vidas pelo Teu Espírito, através da boca do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Motivo de bênção, de vitória, a gente está na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos ao tema da campanha, amém? Em busca do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, a renovação no Espírito Santo. Livro de primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, que é o tema, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas e interpretações das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Podemos tomar vosso assento, amém? Glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ele vem com um tema muito delicado, vem com um tema assim muito importante para as nossas vidas. E qual a função, qual é a necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo? Qual é a necessidade que precisamos ter em nossas vidas os dons do Espírito Santo de Deus? Fala-se muito, mas cada um tem um entendimento, cada um tem uma interpretação. Mas se nós trazermos para a nossa vida, nosso dia a dia, para aquilo que seja útil para fazer a vontade do Senhor, para fazer o querer do Senhor. Quando eu aceitei Jesus, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus e não entendia, pastores. Era tanto fogo, era como se fosse uma cachoeira de fogo derramando assim sobre o meu corpo. Corpo todo trêmulo, aquele fogo assim, que sentia o calor do fogo que descia naquele momento, né? Todo suado com a presença do Espírito Santo de Deus. Mas para quê? Para aquilo que seja útil. E isso quando eu aceitei Jesus. E antes mesmo de passar pelas águas, o Senhor, Ele me selou com o Espírito Santo de Deus, com evidência em línguas estranhas, antes do batismo nas águas. Mas para quê? Qual a função, qual é a necessidade que nós temos de ter o Espírito Santo de Deus? Se nós formos tomar e trazer em memória tudo aquilo que já foi pregado neste ano, os estudos sobre oração, o chamado de Deus nas nossas vidas, se nós ajuntarmos todas essas coisas, nós vamos chegar num denominador comum, num resultado comum, que é o que? A presença de Deus na nossa vida. E a promessa do batismo no Espírito Santo, Joel, ele vem falando aos nossos corações, no capítulo 2,
versículo 28, em seguida diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Aleluia. Joel é um dos profetas menores, e ele traz aqui uma palavra muito de responsabilidade. Ele estava falando a respeito das coisas vindouras, das coisas que iriam acontecer. E o cumprimento dessa palavra, igreja, ela só veio depois de 830 anos, mais ou menos, o cumprimento dessa palavra. O tempo que de espera para se cumprir. Eu não sei aquilo que Deus tem prometido na tua vida, o teu chamado pessoal, o teu chamado ministerial, mas se prepara que naquele dia certo, o Senhor ele vai cumprir toda a boa palavra dele, sem sombra de dúvida. Certas vezes, novo convertido, os irmãos chegavam e falavam: olha, medita na palavra de Deus, lê a palavra de Deus. E eu comecei a examinar, do meu jeito, lógico, procurei conhecer a palavra de Deus, me aprofundar nas Escrituras. Para quê? Para que pudesse ser junto com os dons ministeriais, com os dons espirituais. Porque uma coisa depende da outra. O conhecimento da palavra de Deus, a gente vai, busca, lê, até que você chegue a um entendimento daquilo que Deus quer na sua vida. E muitas das vezes, igreja, eu confesso que a palavra de Deus, ela confrontou muitas das vezes comigo. A palavra de Deus, ela vai nos confrontar qualquer hora, qualquer momento. Quando o batismo com o Espírito Santo veio, ali no livro de Atos, capítulo 2, fala que a igreja ela estava toda reunida no cenáculo, em um lugar, no templo. E ali o que acontece? Foi derramado o Espírito Santo de Deus. Evidência de línguas estranhas. E ali todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja ela começava a ser formada. A igreja ela começava a ser alicerçada. A igreja começava a dar os seus primeiros passos. Mas para que a igreja pudesse dar os primeiros passos, era necessidade do quê? Do revestimento do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E nas nossas vidas não são diferentes. Na nossa vida não é diferente. Porque nós precisamos de algo mais da parte de Deus. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, igreja? Muitos são os ataques do adversário. Muitas são as setas do adversário. São tantas coisas que nos sobrevêm, que se nós ver todas as coisas, a gente entra em pânico. Há livramentos de Deus, Verdade, Senhor. que Deus nem permite que a gente veja, porque senão você morre do coração, porque muitos são os livramentos do Senhor. Obrigado, Jesus. E a palavra de Deus diz que quando desce o Espírito Santo de Deus, todos eles ficam
atemorizado. A palavra veio e entrou em conflito com aquele povo, com aquelas pessoas. Olha o capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Glória a Deus, aleluia. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo de Deus, ele desceu sobre a igreja. Quando Jesus ele fala para os discípulos, ficai onde? Ficai em Jerusalém, até que No alto sejais revestidos de poder. Aleluia. aleluia, Glória a Deus. Glória ficarmos a em Deus. Jerusalém, Aleluia, Deus. até que vós sejais cheios do Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. até que estejais revestido do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Aleluia, Jesus. E quando aquele povo recebeu o Espírito Santo de Deus, foi coisa maravilhosa. Uns glorificavam a Deus, os que estavam olhando, que estavam contemplando, eles glorificavam a Deus e eles não entendiam, mas como nós vemos, são todos judeus, agora eles estão falando em uma língua diferente, estão falando em tantos idiomas diferentes, e eles ficavam maravilhados, porém outros não. Outros são aqueles escarnecedores, que eles estão lá só para escarnecer, estão lá só para apontar, acusar, e chegaram até a falar mais, esses aí estão cheios de mosto, estão cheios de bebida forte, a essa hora do dia, estão embriagados. Quando você vê uma pessoa embriagada que começa a falar mole, enrolar mole, não confunda não, que é embriaguez mesmo. Aleluia, Jesus. Só que, no entanto, eles pensaram que o que? Eles estivessem embriagados e começaram a escarnecer. E nós vemos Pedro. Está difícil hoje a garganta. Nós vemos Pedro naquele momento, não mais aquele Pedro temeroso, não mais aquele Pedro que quando Cristo estava ali, sendo subjugado, Jesus ele fala para Pedro, Pedro, olha, tu me negarás. Imagina, Senhor, não vou. Mas Pedro, você vai. Você vai, Pedro, sabe por quê? Porque você ainda é homem natural. Você ainda está na sua totalidade natural. Não, Senhor, não vou. Aquele Pedro estava com medo. Aquele Pedro, ele diz que não conhecia Jesus. Não o conheço. Só que no dia de Pentecoste, Oh, aleluia. porém um pouco antes do dia de Pentecoste, estavam os discípulos reunidos, as portas o quê? Fechadas, com medo dos soldados romanos. Sabe por quê? A perseguição era grande. E eles ainda não estavam revestidos da plenitude do Espírito Santo de Deus. Aquele que está revestido com o Espírito Santo de Deus, Aleluia. ele não teme a circunstância. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que tudo seja desfavorável, Aleluia.
mas eles não temem. Amém. Aleluia, Jesus. As portas fechadas, os discípulos todos quietos. Jesus, ele entra. Jesus, ele entra para mudar a história da tua vida. Aleluia, Deus. Jesus, ele entra para transformar a tua vida. Ele quer tirar nós do natural Aleluia, e Deus. colocar-nos no patamar assim espiritual. Amém, Senhor. Assim seja feito. Porque todo aquele que adora o Senhor adora em espírito e em verdade. Glória a Deus. Quer dizer que tem que ser em espírito e não no natural. Jesus chega, paz seja convosco. Os discípulos agora não entenderam nada. Eles haviam sepultado Jesus. Eles haviam colocado Jesus numa gruta. Mas entenda e saiba de uma coisa: a morte não deteu o teu Senhor. Aleluia. A morte, ele não deteu o seu Senhor. Aleluia. Aquela gruta não prendeu ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E quer que eu te falo algo? Você não está preso. Você está livre. Aleluia. Você está livre da morte. Você está livre da maldição. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Você está livre do teu adversário. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele chega. Paz seja convosco. Jesus, ele ministra o Espírito Santo para que eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem ter ousadia, para que eles pudessem falar, Oh, Deus. para que eles deixassem de ser tímidos. Oh, Jesus, segura eu. Eles precisavam de uma porção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E Jesus deu o Espírito Santo a todos ali. Para todos. E no dia de Pentecoste, Pedro estava lá. Pedro, ele já conhecia o Espírito Santo do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele falou: olha, vós vão ser todos revestidos com o meu Espírito Santo. Aleluia. E quando Pedro ouve aqueles murmuradores, aqueles escarnecedores falando, Pedro, ele se levanta. Não para dizer, não os conheço, não sei quem são. Aleluia, Jesus. Mas Pedro, ele se levanta de uma forma diferente. Deus quer levantar você de uma forma Aleluia. diferente, uma forma sobrenatural, uma forma que o teu adversário vai olhar para você e vai ter que bater em retirada, porque quando ele olhar para você, ele vai ver a plenitude do Espírito Santo de Deus, ele vai ver a graça do Senhor sobre a tua vida. Aleluia a Deus. Amém, Senhor. Glória a ti. Pedro, ele levanta, ele repreende aqueles homens e falou: esses não estão embriagados, não. Esses estão cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja precisava estar revestida. Só que tem o seguinte, igreja: todo revestimento vem uma prova em seguida. Aleluia, Jesus. Soldados romanos, Nero, os reis ali, os governadores, eles se levantaram contra a igreja de Deus, a ponto de fazerem fileiras de cruzes. Cruzes está certo. Uma fileira de cruzes. E ali todo aquele que confessava Jesus
ele era lançado naquela cruz. Ele era lançado. Só que a palavra de Deus diz assim, que nós não podemos temer aquele que pode tirar a vida carnal, mas devemos temer aquele que não só tem poder para tirar a vida carnal, mas também tem poder para tirar a vida espiritual. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Jesus. Aleluias. Muitas mortes. Mas o propósito de Deus era o que? O crescimento da igreja. O propósito de Deus. Deus, ele sempre tem um propósito, igreja. Deus, ele não trabalha em vão. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. E o propósito é o quê? Salvação de vidas. Vidas transformadas, vidas libertas. Aleluia. E Pedro, ele defende ali com toda ousadia. E a palavra de Deus estava sendo assim disseminada, estava sendo pregada em vários lugares. E de repente ela chega até Samaria através de Felipe. Ela chega até Samaria, Felipe, ele vai e prega a palavra de Jesus. Porém era necessário o quê? Ser derramado o Espírito Santo de Deus. Ser derramado. Manda Pedro e João. Vai lá, Pedro, vai lá, João. Desce lá. Porque eles só foram batizados nas águas. Agora eles precisam ser batizados no Espírito. E Pedro vai. E muitos ali de Samaria haviam se convertido ao Senhor. Até um mágico que iludia o povo ali com as suas artes mágicas. Até ele se converteu. Simão. E aceitou Jesus, se batizou. Só que quando eles viram como Pedro estava, como João agia, ele falava: eu quero isso aí para mim também. Propósitos diferentes, visão diferente. Nekaya nuki kemadai, Doromonte kamaha vasai. Simão, ele chega: Pedro, João, eu tenho uma oferta boa aqui, uma oferta generosa. É uma oferta generosa. Dou tanto, e me dá esse poder que você tem para mim. Ele não estava pedindo batismo no Espírito Santo. Ele queria o que? O poder. Para poder ser igual a Pedro, aos discípulos. Pedro olha para ele e fala: não, camarada, meu negócio não é dinheiro, não. Meu negócio é reino. Aleluia. Meu negócio é moeda espiritual. Aleluia, Deus. Meu negócio é dádivas espirituais. Amém, Senhor. Meu negócio é conversão de vidas. Pedro diz para ele: olha, esse dinheiro aí seja para sua perdição. Glória a Deus. Não se compra. Não vou pagar para receber. Dom de Deus é gratuito. Glória a Deus. De graça recebeste, de graça dai. Aleluia. E Pedro, ele deixa Simão com essas palavras.
E mais adiante um pouco nós vemos nosso amigo, conhecido Paulo, direcionado por Deus. Ele entra na cidade, anunciar as boas novas de salvação. Paulo Barnabé entra na cidade, converte algumas pessoas. Só que um fato chamou a atenção de Paulo. Paulo já estava revestido do Espírito Santo de Deus no caminho de Damasco. Ele havia recebido o Espírito Santo, ele havia recebido a presença de Deus. E ali Paulo entra na cidade. Aí vem uma jovem, uma bela, e começa a dizer: olha, esses aí, eles são enviados do Deus Altíssimo. Eles vêm falando da salvação. Olha, a eles ouvir, porque Deus os enviou. Era mentira, igreja? Não, não era mentira. Aí entra o dom de discernir espírito. Paulo ficou incomodado com aquilo, pastor. Bíblia amo como Aleluia. Abarrabasuíque barrabá. Não vai nada aqui, mas. Oi, Caia, na queimada, oi. Ah, que queimada. Homem, nem tudo na biacaia larravassul de que ender se decai, que chega a ti dizendo que sou eu o Senhor, não é. Aleluia. Ebaçou, beque endebaca raçai. Arabantu comonte caia rabassu decai. Porquanto vou eu te mostrar. Aleluia. Arabia sol decai, alabassou. Derimiando, alabassou, decanta, alabassai. Para que tu saibas, edebiacai, arraçu, decai, alabassou, que contemplo eu os meus. Aleluia, Deus. Aleluia. Derivavassui decai. Erianda, alabassou, decai. É Deus, aleluia. É Deus que me ouve. Alabassou, decai. Tinha um laço pronto É assim. Manacai que canta. Tinha um laço, mas você é aquele que corta o laço do passarinho. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Paulo, ele sentiu-se incomodado com aquela moça. Paulo, ele olha para a moça. Sai dela. Sai dela. E a partir daquele momento, a mulher que tinha um espírito de adivinhação, ela para de adivinhar as coisas. Glórias a Deus. Igreja, a gente tem que saber discernir o que é adivinhação, o que é revelação. Verdade, Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Paulo, ele se sentiu incomodado, era verdade o que aquela mulher dizia. Sabe essas ciganas que lê a mão? Ela adivinha as coisas. Ela olha para você, você vai conhecer vai conhecer um novinho. Isso é fato na vida. Você vai conhecer tanta gente, se você morrer, vai conhecer vários novinhos. Você não precisa nem de discernimento, né? É de lógica. A porta vai abrir, a porta vai fechar. Você vai ficar enfermo, você vai sarar. Você vai ser próspero. Você vai passar por uma dificuldade. São coisas naturais, igreja. Aleluia. Aleluia. Verdade, Jesus. Verdade, Jesus. Nem tudo aquilo que diz santo, santo, santo é santo. Verdade, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E Paulo, ele repreende aquela moça naquela cidade. Aleluia. E o interessante
que na igreja de Bereia, alguém já leu quando Paulo passa pela igreja de Bereia? Aleluia, Jesus. Conheço uma missionária que ela leu a Bíblia da última vez, tinha sido 17 vezes, capa a capa. Excelente irmã. Aleluia, Jesus. Paulo ele passa lá por Bereia e começa a pregar a palavra de Deus. Os irmãos chegaram. Não, você está lendo, Paulo? O que você está falando? Espera aí. Sabe o que é isso aqui? Eles estavam examinando as Escrituras. 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 Porque dela veio o poder e a graça e a majestade de Deus. Paulo ele olha assim, ele fica admirado. Ele até deixa escrito. Ele deixa até escrito ali. Porque eles estavam examinando as Escrituras. Tudo que Paulo falava, eles estavam ali examinando as Escrituras. Para ver se estava batendo com aquilo que Paulo estava dizendo. Ia comer qualquer coisa. Exatamente. E Pedro, o que eu posso dizer de Pedro? Pedro, ele, após se converter, na segunda epístola dele, 3:18, ele deixa escrito, Pedro era pescador de homem. Paulo, ele teve um atrito com Pedro, não sei se a igreja sabe, mas eles tiveram um atrito, porque Pedro na frente dos judeus ele era um, atrás ele era outro. E Paulo chamou a atenção dele. Ô Pedro, que negócio é esse? Por que você está fazendo essas coisas? Por que você menospreza? E lá na frente Pedro reconhece ao amado Paulo. Ele reconhece a Paulo. E Pedro ele diz assim: crescei na graça, graça, dons espirituais, revestimento, poder, falar em novas línguas, ter variedade de língua. Está falando no hebraico, daqui a pouco você fala no aramaico, daqui a pouco você fala em japonês. Aleluia. Agora sabedoria, conhecimento, tem que andar junto. Tem que andar junto. Sabe o que? Paulo, ele exorta uma igreja e diz assim: vós começaste pelo Espírito e Bíblia, igreja, vamos lá, igreja. Glória a Deus. Terminaste na carne. Aleluia, Jesus. Paulo ele chega, manda uma carta lá. Ó insensatos Gálatas, começaste pelo Espírito e terminaste na carne. Começou bem, começou certo. Só que não vigiou, não colocou os pés no chão. E acabou na carne. E carne não vai herdar o céu. Não herda. Né? Tanto é que nós vamos ser provados no fogo. Vamos ser provados no fogo. Quer dizer então que o conhecimento, né, a graça, a virtude, é para você ver os milagres de Deus, as maravilhas do Senhor. Agora o conhecimento é para que não cresça heresia, para
para que não cresça a falsa doutrina, os falsos apóstolos, que são muitos, que dizem, então, igreja, eu gostaria de explanar melhor, né? Mas que você possa tomar essas direções, né? Os livros que eu li, Atos, a maior parte foi em Atos 2, Atos 8, Atos 16, Atos 17, Gálatas e 2 Pedro. Que você possa, assim, tomar posse, né? Ver aquilo que foi proveitoso na tua vida e toma posse da bênção. Aleluia. Em nome de Toma Jesus. posse da vitória. Eu recebo essa palavra nessa noite. Curva sua cabeça, amém? Glória a Deus. Senhor Deus de poder e graça, Senhor, eis aí, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus, diante da tua presença, Senhor, meu Deus. Senhor, sou grato a ti, Senhor, meu Deus, pela tua graça, pela virtude do teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus. Sou grato a ti, Senhor, meu Deus, pelos dons que tem derramado, Senhor, meu Deus, sobre a tua igreja. Senhor, se possível for, Senhor, sela, Senhor, com teu Espírito Santo a todos, Senhor, meu Deus, nesta noite, para que o teu nome venha a ser louvado, para que o teu nome venha a ser glorificado. Acrescenta os dons espirituais, Senhor, para a tua igreja, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Em nome de Aleluia.